Shalom Aleichem, paz seja convosco, paz para você, para a sua família, paz na sua empresa, paz, aquela paz maravilhosa. E Yeshua, quando chegou para os seus discípulos, eles estavam amedrontados porque o mestre havia sido crucificado e agora eles se fecharam com medo dos outros judeus que não tinham crido que Yeshua fosse o Mashiach. E ali fechado naquela sala, Yeshua entra maravilhosamente, sem passar pela porta, entrou passando pela parede e disse: Shalom Aleichem, paz seja convosco. E hoje é com grande satisfação que eu recebo aqui Marcelo Gomes, construtor, que me dá o prazer de uma conversa. Obrigado, Marcelo, pela sua presença. Um homem vitorioso, um homem que li algo sobre a sua trajetória, fiquei impactado com o que Deus fez na sua vida e como você se tornou esse homem. Mas, Marcelo, a primeira pergunta aqui é: como foi que você encontrou Jesus? Ou como foi que Jesus te encontrou? É uma palavra muito boa, né, pastor? Porque quando eu tinha 9 para 10 anos de idade, meu pai, ele bebia muito, nós tínhamos uma vida muito sofrida. Enfim, ele pegou e acabou indo para a igreja e acabou me levando também para a igreja. Naquele momento ali, eu comecei a se envolver com os jovens da igreja, se envolver com a igreja. Tivemos uma caravana para o Rio de Janeiro na época. E lá eu comecei a sentir mesmo a presença do Senhor naquele local. Você falou que seu pai era viciado em bebida alcoólica. Meu pai era muito viciado em bebida alcoólica. Isso, ele era muito, mas muito. Atrapalhava muito a vida da minha mãe, a vida da gente quando era pequeno. Mas ela era aquele camarada... É a vida da pessoa fora de Deus, o mundo é terrível. Isso mesmo, ele era aquele tipo de camarada que chegava dentro de casa e começava a quebrar tudo. Na verdade, era uma situação muito complicada. E hoje, para a honra e glória do Senhor, ele é pastor. Ele é muito querido no bairro dele, uma pessoa muito 10, um paizão, uma amizade muito boa que nós temos hoje, né? Então, assim, foi um momento muito bom que depois ele começou a me envolver na minha mocidade, nos grupos de louvores da igreja, começou a me colocar em aulas de violão, aula de bateria, e aquilo ali foi muito bom, foi quando Jesus me encontrou realmente. E naquilo tudo ali eu fui aprendendo muita coisa, eu fui aprendendo pessoas que eu comecei a ficar perto de pessoas que tinham vontade de ter alguma coisa na vida, um senhor muito bom, uma pessoa muito boa, o senhor Taliba, mas a sua família, sabe, me ensinou uma profissão, são pessoas que eu nunca esqueço, sabe? Maravilha. São pessoas que eu considero como pai e mães, adotado da minha parte, né? Legal. Marcelo, é muito bom honrar as pessoas. Isso que você acabou de falar, citando o nome do senhor Taliba, né? Isso é muito bíblico, a Bíblia diz: sejais agradecidos. Isso. Mas seu pai, vocês, na vida, como é que tinha dificuldade? Era uma família rica? Como é que é a sua história? Não, tinha muita dificuldade, a gente às vezes não tinha o que comer. Ah, família rica não tinha nem o que comer. Não tinha nem o que comer, a gente às vezes tinha que vender o almoço para comer na janta, né? Então nossa vida na comunidade onde que a gente morava era muito, muito escassa, mas eu nunca conformei com a situação que vivíamos, né? Eu nunca conformei com aquela situação, embora eu goste muito do bairro, eu tenho muitos conhecidos lá hoje, são pessoas muito legais, pessoas muito 10, mas hoje... Qual o bairro? Bairro Vera Cruz, Alto Vera Cruz, eu vivi lá, um abraço para todo mundo lá Okay. do bairro Alto Vera Cruz, pessoal muito bom, mas infelizmente eu não conseguia me ver naquela vida, sabe? Até ficar uma certa idade, eu imigrei, pastor, eu fui embora do país, eu passei fome fora do país, eu fui embora, eu fui deportado da onde que eu já fui, sabe? De um país onde que eu fui, que foi na Espanha, a primeira vez que eu fui imigrar, depois eu voltei de novo, eu tive um problema de imigração de novo, aí foi quando eu voltei para a Espanha, tive que morar em Espanha um tempo, sem saber falar a língua, sem saber na onde que eu estava, onde pegar um ônibus. De certa forma, onde você ia, a coisa estava dando errada. Tudo onde que eu ia dava errado, pastor. Mas você permaneceu crendo, aquela fé que você ganhou quando o menino Na de 9 verdade, anos... pastor, naquela época eu estava tentando
naquele momento, algo pelas minhas mãos e esqueci de Deus. Por isso é que não estava dando certo. Eu já tinha mais ou menos uns 4 dias a 5 dias que eu estava sem comer na rua, eu estava sem beber, eu estava já sem dinheiro, porque tinham roubado o meu dinheiro, tinham aproveitado de mim naquele momento, tinham roubado o meu dinheiro aonde? na imigração em Espanha, em Madrid, em Badajoz, fronteira com Portugal, Sim. fronteira com Elvas. Eu lembro disso como se fosse hoje. E naquele momento eu me vi perdido. Mas aí eu comecei a adorar a Deus numa rua onde eu não conhecia, uma avenida muito larga, era uma coisa de meia-noite. Foi quando eu comecei a adorar a Deus naquele momento, através de um louvor, através de uma canção naquele momento. Eu comecei a rir em meio tanto desespero, rapaz. Eu comecei a rir, eu comecei a alegrar e aquele louvor começou a ministrar no meu coração, calma que tudo vai ser resolvido. Isso lá na Espanha, Isso em Espanha, uma avenida larga, imensa, um povo completamente diferente. E eu fui entendendo que o louvor e a adoração, ela é uma forma de gratidão a Deus, uma forma de petição a Deus também, sabe? Sim. E naquele Louvor momento... pode ser uma oração. Isso, e naquele momento Deus começou a ministrar no meu coração, calma que tudo vai se resolver. E eu comecei a rir no meio daquela situação. Eu comecei a rir. Pastor, quando eu virei a esquina, naquele momento, a minha vida foi mudada. As coisas começou a acontecer na minha vida naquele momento. A minha esposa, às vezes, ela até acha engraçado, não fala, às vezes, para a pessoa e tal, que eles, às vezes, não compreendem. Na verdade, não compreende, porque é só tano mesmo, para poder entender o que eu passei. Tem que estar vivendo aquilo no Mas é sangue, muito interessante você falar, porque... edifica a vida. As pessoas, demais. pode ter certeza, tem alguém passando momentos parecidos. De certeza. E naquele momento, pastor, minha vida foi mudada, graças ao Senhor, bom Deus. Ele olhou para mim e tinha acontecido algumas situações antes daquilo, que eu tinha conhecido uma pessoa, depois ela foi embora, depois ela me encontrou de novo. Foi algo de Deus, foi um agir de Deus naquele momento, sabe? Depois fui parar em Portugal, que era o país que eu almejava ir, que eu queria ir naquele momento. Fui para Portugal, morei em Portugal quase 8 anos em Portugal. Lá eu conheci minha esposa, Regiane, tive a Marcelinha, espetáculo de menino, uma bênção hoje na igreja. E hoje viemos para o Brasil, temos o João Miguel, tenho 2 filhos e a minha esposa. Enfim, a minha migração ela foi muito boa, ela me fez aprender muito, ela me fez aprender a viver e a conviver, né? Continua. Ela nos ensinou a viver e a conviver. Lá você tem que aprender a viver no local e a conviver com as pessoas. Exato. Que é a coisa mais difícil que tem hoje em dia, né? E aí você, nessa dificuldade toda aqui, foi para a Espanha, sofrendo lá. E o que aconteceu com a sua vida financeira? Porque eu notei que a palavra que entrou no seu coração quando garoto, quando você ficou buscando por si mesmo as vitórias, não conseguiu, quando viu que estava perdido, gritou pelo Senhor, lembrou do que Deus tinha plantado no seu coração quando criança. Isso. E veio o socorro divino. Como foi que a sua vida mudou? Porque eu sei hoje que você é um empresário, um homem bem-sucedido. Graças a Deus. Como é que foi essa mudança? Eu não tenho nada a reclamar, sabe? Deus tem levantado as suas mãos sobre a minha casa, sobre a minha empresa, sobre as nossas vidas, sabe? Até mesmo nas vidas dos meus funcionários, porque a água, quando ela jorra, ela expande a todo mundo, né? Hoje, graças a Deus, eu fui para Portugal, eu não sabia a profissão, não sabia nada, eu tive que aprender muita coisa lá. E vim para o Brasil, abracei o meu país, comecei a orar para o meu país. Hoje eu tenho raiva de quem fala mal do meu país, eu não gosto. Eu fico assim, gente, não vamos falar mal do nosso país não, vamos abençoar, vamos pisar na terra e vamos falar, é daqui que a gente vai colher, é daqui que a gente vai plantar. Então a minha ideologia hoje é ter foco, fé e atitude. Eu gostei disso aí, foco, fé e atitude. Você então venceu financeiramente, venceu como homem de negócio, foi aqui no Brasil. Graças a Deus, foi aqui no Brasil. Não foi, a imigração não deu certo. A imigração, ela te ensinou, né? Ela me ensinou muito a viver e a conviver. A minha imigração chegou no final da migração, eu conheci umas pessoas muito boas, fui trabalhar na Embaixada do Brasil, algo que é muito raro hoje em dia na Europa, o que aconteceu comigo lá, de tanto que eu fui convidado a vir para o Brasil através do embaixador, para poder fazer a casa dele aqui no Rio de Janeiro. Nessa oportunidade, nós tivemos uma oportunidade muito boa de trazer as nossas coisas, trazer ferramentas. Então, eu fui
aplicando aquilo que eu aprendi lá fora, aqui no Brasil, e entendi que não é preciso, às vezes, a gente ir embora, sair do nosso país, às vezes até amaldiçoar o nosso país, por conta, pela área financeira, algo assim. Eu entendi que o nosso país ele é muito bom, pastor. Muito bom, é bom ouvir isso. Então, a sua palavra, sim, seu testemunho é o seguinte: é possível vencer e vencer aqui no Brasil. Não precisa. É possível. Você hoje é um homem bem-sucedido, um homem que não tem dificuldade financeira, graças a Deus. Hoje, pastor, eu não tenho cálculo daquilo que tenho. Graças a Deus, eu falo isso depois que eu cheguei do Brasil, eu não tenho... Deus ele foi tão bom que hoje eu não sei quantas moradias que eu já forneci para pessoas. Hoje eu sou um construtor e graças a Deus sou muito conhecido pelos nossos acabamentos, pela qualidade do nosso trabalho, sabe? Eu vejo a mão de Deus no meio da nossa casa. E aquelas casas maravilhosas que você constrói, né, as pessoas podem adquirir, é muito simples, né? Eu faço até questão que as pessoas anotem o seu telefone e diga assim: olha, eu vi lá no programa, viu? Eu vi lá no programa, você tem uma casa maravilhosa. Mas o mais importante é, você venceu. Graças a Como Deus. o nosso tempo aqui, Marcelo, é assim, segundos contados. Depois de ouvir esse testemunho maravilhoso seu, como Deus fez na sua vida, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera e em 45 segundos você vai dizer aos nossos telespectadores, pessoas que precisam de vencer também, o que tem que fazer para vencer. Eu sempre digo que é preciso, pastor, a gente ter foco, a gente pegar algo e ir até o fim, a gente ter atitude. A atitude, ela nos gera ter foco, e isso aí nos gera ter fé. A fé, ela faz você mover tudo aquilo que você precisa. E quando você clama a Deus em meio a qualquer situação que você estiver passando pela sua vida, eu me sinto como se Deus estivesse levantando do alto do trono dele e falando assim: peraí, ele está clamando pelo meu nome, ele está clamando por mim, ele age ao nosso favor. É como um filho cai no chão e ele grita a você e você não ouve, às vezes ele grita a você de novo e você fala: pô, peraí, meu filho está me chamando. Então é isso que acontece. É gritar ter por fé, Deus. foco, gritar por Deus. Muito bem. Marcelo, muito obrigado pela sua presença aqui. Deus o abençoe abundantemente. Está convidado para voltar pastor. numa outra ocasião. Amém. E você não sai daí não, porque eu vou voltar trazendo uma poderosa palavra de Deus para o seu coração. Voltei. E voltei cheio da alegria de Deus e cheio da bênção para trazer para você a palavra de Deus. Nós tivemos aqui o Marcelo Gomes, que deu o seu testemunho e falou das suas vitórias. E com certeza algum de vocês querem ter contato com ele. Olha, o número é esse: 99605-7953. Está aí na tela, você anota, porque será bom para você. Este programa vai mudar a sua maneira de pensar. Vai fazer você mais vitorioso. O Jacó, o homem escolhido, ele sofreu um dilema terrível em sua casa devido à semente que estava na sua família. Aquela semente que vinha seguindo pela vida dos justos desde Adão. Ele teve o mesmo problema de Abraão e também do seu pai Isaque. Agora Jacó estava enfrentando um dilema e com uma coisa mais agravante. Por quê? Era um problema de família. O Jacó tinha 12 filhos, enquanto o seu pai e seu avô tiveram apenas 2 filhos. Por um lado parecia fácil, muito fácil, saber quem seria o abençoado. Com quem estaria a bênção? Era só profetizar para o primogênito, pensavam alguns. Os povos antigos sempre valorizaram os primogênitos. Foi aí que estabeleceu um dilema terrível na mente de Jacó. Imagino eu que Jacó ficava pensando o seguinte: se a bênção é do primogênito, então, por que papai Isaque recebeu a bênção no lugar de Ismael?
Não era Ismael o primogênito? O filho do vovô, o primeiro? Oh, não, por que estou pensando isso? Parece que esqueci que o Eterno até mudou o nome do vovô e da vovó. Oh, significando que eles eram os escolhidos. Que vovó era escolhida para gerar o meu pai. Se a bênção tinha de ser do filho da vovó Sara, claro que a filha da Agar, não teria chance mesmo. Também, claro, imagina, alguém da casa de Cão, da terra de Mitzraim, ia herdar a bênção. Além disso, tem o meu próprio caso, imaginava Jacó. Esaú é o primogênito e a bênção é minha. A bênção é minha. Eu não sou o primogênito. Por outro lado ainda, parece que a bênção está sempre acompanhando os filhos das mulheres estéreis. Essas que só podem gerar seus filhos depois de um milagre, como vovó e como mamãe. Bem, nesse caso, continua Jacó, é possível que a bênção esteja sobre o filho desta minha mulher querida, que também era estéril. Ah, Deus a curou. É isso aí, pensou Jacó, a bênção é de José. Assim, possivelmente Jacó, aquele patriarca, esteve a pensar, é de José. E José se tornou o preferido, o xodó do papai. A escolha de Jacó estabeleceu um sério problema na sua casa. Um sério problema de família se instalou naquela casa. Meu Deus! Desde os tempos de solteiro, Jacó tinha problema. Eu tive que fugir da casa do meu pai. Mas agora, meu Deus, Jacó está a pensar, a coisa está séria para o meu lado mesmo. Se papai, tendo apenas 2 filhos, teve aquele problemão entre eu e Esaú, meu Deus, imagina eu que tenho uma dúzia de filhos. Na verdade, são 13 por causa de Diná. Mas não tenho escolha. Seja como for, a bênção tem que ser de José. É José, filho da minha querida Raquel. Meus amigos, a confusão estava formada. Os filhos perceberam aquele protecionismo do pai a José, iraram-se contra José. Até a roupa especial que o pai dera para ele foi causa de problemas. O tratamento especial trouxe um problema sério. O garoto mimadão trouxe o maior bochicho no meio da família nomeada pelo Eterno. Além de ser protegido pelo pai, José, que apesar de não ser o portador da mensagem ou da semente, ele tinha tido experiências especiais com Deus, uma missão para ele, sonhos estranhos, até esquisitos, que seus irmãos interpretaram, entendendo que se tratava dele se tornar até mesmo o rei, o chefe geral da família. Isso parecia ser coisa insuportável para os seus irmãos. José como líder da Cã, como rei, meu Deus, isso incomodava aquele povo. Já estavam zangados devido aos presentes, devido às bajulações do pai. Ao ouvirem os sonhos, perderam totalmente o controle. E para não fazer o pior, não matar José, venderam-no para os ismaelitas, que por sua vez negociaram no Egito. Gênesis capítulo 37, versículo 1 a 36. Gadol Elohim. Venderam José para os descendentes de Ismael, o filho de Agar. Jacó então chora a morte de José. Jacó pensou, meu filho está morto. Os filhos de Jacó mancharam a túnica com o sangue de José e levaram dizendo, papai, um animal feroz matou seu filho. Meu Deus, quanta tristeza. Um animal selvagem entrou na vida, trouxe angústia, a angústia tomou conta. Jacó ficava pensando no seu filho dilacerado.
É indescritível a situação daquele amado patriarca. Não obstante, o clima ruim já vinha se instaurado naquela casa. A coisa ia ainda piorando mais. Tratava de uma oposição ao filho amado. Agora o pior aconteceu, uma tragédia insuportável, uma tragédia terrível. Seu filho, o mimado, filho de Raquel, estava morto. Sua mãe morrera há 5 anos ao nascer o caçula. Benjamim agora era o único. Sim, então Jacó passou tudo o que pensava sobre José para Jacó. Quanta tristeza, quanta angústia na casa do patriarca. José no Egito, 20 anos se passaram desde que o senador fora vendido. Os 10 irmãos sabiam de tudo. José fora vendido como escravo. Afinal, foram eles que cometeram aquele crime terrível. Ninguém mais sabia nada. Meu Deus. Eles comentavam dizendo, tinha um jovem muito inteligente, por nome José, foi despedaçado. Jacó ainda sentia sem consolo. Procurava transferir o apego para Benjamim, também filho da amada Raquel. Enquanto Jacó chorava em Canaã, seu filho se tornava a segunda pessoa mais importante na terra de Mitzraim, do Egito. Um filho de Sem mandava agora na terra de Cão. Um erro se repetiu. Como Abraão, que sugeriu que a bênção poderia estar sobre Ismael, como Isaac, que pensou que era Esaú, Jacó segue o mesmo caminho pensando que a bênção era de José, e depois que a bênção era de Benjamim. Tudo errado. Jacó, naquele dilema terrível, pensa que Benjamim era o tal, mas Jacó acaba indo também para a terra do Egito por causa de José, e lá souberam todos que Deus tinha um problema muito sério. Ele tinha que cuidar de um povo agora numa terra distante. Mas Deus, que é tremendo, faz algo maravilhoso. Ele revela a Jacó e fico vibrando quando vejo a última reunião de família de Jacó. Quando Jacó reúne os seus filhos para profetizar para eles quem seria o abençoado. Jacó fica pensando, a bênção não pode ser de Rubens, a bênção então vai ser de José, e começa a abençoar a sua família, porque Deus o revela sobre os seus filhos. Isto é bênção para nós. Nós também podemos buscar de Deus bênçãos para saber tudo sobre nossa família. Vejo Jacó profetizando para os seus filhos, tenta abençoar José, mas quando ele vai falando, de repente ele para e olha para Judá e disse, Judá, o governo está com você. E profetizando sobre Judá disse, a bênção vai ficar com você até que venha Siló. Isso é maravilhoso. E eu quero te convidar para você caminhar conosco, porque no próximo programa eu estarei falando sobre o que Deus fez na vida de aquele servo de Deus, o patriarca Judá. Aquele homem abençoado, tremendamente abençoado. Um homem que foi escolhido como o patriarca da família da tribo de Judá. Tribo da qual veio Yeshua, a semente gloriosa. Eu quero que você pense e entenda que Deus se importa muitíssimo com a semente bendita. Por isso ele veio trabalhando durante anos para que essa semente viesse. E hoje, quando eu penso em Yeshua,
Ele é o leão da tribo de Judá. E é em nome dele que eu quero orar por você e invocar o poder deste nome para que você seja grandemente abençoado. Vamos orar juntos? Vamos sentir a glória do Eterno em nossas vidas. Pai Celeste, eu invoco o poder do Teu nome sobre a vida destas pessoas. Oh, Pai, eu ordeno os males, as trevas, as perturbações que saiam destes corpos e que pelo poder dessa semente que o Senhor protegeu durante toda a história e que agora poderosamente ressuscitada, porque essa semente é o Teu Filho Yeshua. Oh, em nome dele eu ordeno os males, as trevas, os demônios que saiam dessas pessoas e sejam todos abençoados em nome de Yeshua HaMashiach. Que o Eterno vos abençoe, que a glória de Deus esteja sobre todos e até o próximo.